Fala, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Sejam novamente bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje, um dos assuntos que eu utilizava muito antigamente, eu quero estar abordando aqui com vocês. VWAP e média móvel. Você utiliza ainda? Você deixou de usar, né? Vou te dar alguns insights, algumas dicas e vou mostrar um pouquinho da minha visão sobre isso, beleza? Então bora lá. Mas antes da gente começar o vídeo, queria pedir para vocês que se inscrevam no canal e também deixem o like de vocês para estar contribuindo com a gente, com os nossos conteúdos e engajando com os nossos vídeos, né, para que o nosso alcance seja cada vez maior e também me motive a estar produzindo cada vez mais conteúdos para vocês, tá bom? É o preço dos vídeos que a gente produz, é um like e uma inscrição de vocês, tudo bem? Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, já estamos aí com o gráfico na tela, tá bom? A gente está praticamente com um gráfico limpo, né? Que é basicamente a nossa base operacional. Hoje a gente não utiliza mais nada no gráfico. O que a gente denomina quando a gente fala de gráfico limpo, assim, a gente denomina como price action, né? É questão de ação do preço e tudo mais. Só que o price action, na verdade, ele já foi meio que, eu diria que o nome já existe em um outro tipo de leitura, né? Que é a leitura do Allbrooks, né? Então, ou seja, a gente lê preço, né? A gente acaba lendo os candles, eu diria, né? Os fractais, os candles, a gente utiliza muito a teoria de Down. Então, não é questão de price action, né? É modo de falar. Então, ou seja, a gente utiliza o gráfico limpo, né? Basicamente é isso, né? Muito simples, muito prático, nada mais do que inventar, tá? E muito tempo atrás, eu estudei bastante sobre temas como, por exemplo, as médias móveis, né? As médias móveis, pessoal, elas são linhas, tá? Na qual ela vai passando com o passar do preço. E ela normalmente, ela, pelo próprio nome diz, ela já deixa uma média em relação à quantidade de candle que você colocar, entendeu? Então isso é muito legal porque, por exemplo, em determinada quantidade de candles que você tiver, por exemplo, ela vai te mostrar se aquela direção, né, com relação aos fechamentos, a tendência do preço ela se mantém altista ou em relação aos preços ela se mantém baixistas. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de uma das médias móveis que eu utilizava antigamente. Bom, pessoal, essa daí é uma das médias que eu mais utilizei, tá? Que eu mais utilizei assim no meu período lá do passado como trader, que é a média de 20 aritmética. Eu acredito eu que é uma das médias mais famosas do mundo. Acredito que a maioria dos traders já devam ter plotado essa média no gráfico, tá? E utilizei bastante tempo utilizando essa questão do teste da média, né? E eu vou explicar mais ou menos aqui a dinâmica para vocês, né? É muito simples. A média ela vem subindo, né? Aparentemente a gente vem com o preço a testar ela e logo em seguida a gente tem um movimento altista. A mesma coisa acontece depois a gente tem um movimento altista, né? A gente vê isso acontecendo, depois a gente tem um movimento baixista, certo? Então, ou seja, é uma coisa até usual. Até porque você percebe que ela, quando testa, sobe, quando testa, sobe, quando testa, desce, né? Quando testa aqui, desce, né? Então, ou seja, é uma coisa usual, por exemplo. Aqui também respeitou, na verdade? Por exemplo, vamos buscar mais alguns pontos aqui atrás que você percebe, por exemplo, que aqui funcionou, né? Onde mais? Por aqui também talvez funcionou, né? Aqui funcionou. Então, ou seja, era uma coisa que assim, eu utilizava bastante, né? Só que sempre o problema da média móvel é que normalmente a gente quer utilizar como setup. E esse é um dos maiores problemas, né? Porque, por exemplo, tá vendo que ela testa bonitinho e sobe? Então, o que que eu pensava? Eu pensava que a partir do momento que chegasse aqui, eu tinha que comprar, né? Eu tinha que comprar, quando chegasse aqui, eu tinha que comprar. E, de fato, alguns momentos ali do dia eu teria talvez um pouco de sucesso, né? Até porque você percebe que o mercado está em tendência. Então, quando o mercado está em tendência, querendo ou não, a média móvel ela trabalha muito melhor do que muitos outros tipos de ferramenta, tá? A média móvel é muito boa em tendência. Agora, por exemplo, quando a gente está em um movimento como, por exemplo, esse, onde o mercado, querendo ou não, ele vai te dar muita violinada, ele está trabalhando de uma forma lateral, a média móvel, por ser um indicador de tendência, né, um indicador tendencioso, ele precisa talvez ter uma tendência de alta ou de baixa para funcionar, você acaba tomando loss, tá bom? Acaba tomando loss. Por exemplo, se você comprou por aqui, você tomou stop. Vendeu aqui, tudo bem, né? Deu um gain certo aqui, mas depois estopou, né? Que tentou vender aqui, estopou de novo. Só depois, né, que você deu uma venda aqui e acabou saindo positivo, entendeu? Então, existe ali um problema, né? Existe um problema que a média móvel encontra porque o mercado ele nem sempre anda em tendência, né? Na maioria das vezes, o mercado ele vai andar lateral. Eu diria talvez aí 70% do mês, assim, o mercado não anda tendencioso. Ele anda lateral, né? Então, isso que acontecia muito comigo, né?
Eu vi padrões como esse, de teste de média móvel, só que infelizmente elas acabavam não funcionando. Então, fatos como esse, fatos como, por exemplo, os losses, né? O payoff muito ruim, os stops muito caros, eu, consequentemente, acabei abandonando a média móvel e, nesses casos, excluindo tudo do gráfico e passando por, de fato, como estava anteriormente, um gráfico limpinho, né? Sem muitos obstáculos para mim tá avaliando o que o preço de fato está fazendo. Além da média móvel, que eu utilizei muito no dia a dia também, hoje em dia eu não utilizo mais, o que eu utilizava também era esse daqui, ó. Esse carinha aqui, que a gente denomina como VWAP, tá? Para que serve a VWAP? A VWAP, assim como a média móvel, ela também é um indicador, né? E ela parece até uma média móvel, né? Ela parece uma média móvel, só que ela é meio serrilhada, né? Se vocês perceberem. Ela está relacionada ao volume, né? Então vocês percebem que, por exemplo, quando ela está subindo aqui, ó, você percebe que existe um volume subindo, né? Você percebe, por exemplo, que ela está estabilizada, o mercado está o quê? Lateral, né? Ela também trabalha, por exemplo, com os testes, né? Olha os testes, sobe, os testes também sobe, o teste também sobe, né? Aqui um teste que caiu, aqui um teste que subiu, aqui um teste que subiu, né? Então, ou seja, ela é muito usual também para questões de teste, né? Porque ela trabalha ali como suporte e resistência e normalmente o pessoal costuma falar que são regiões de interesse de big players para fazerem, por exemplo, colocação de contrato e tudo mais. Porque eles costumam dizer que ali é o preço mais justo, digamos assim, em relação ao volume, um preço bom, onde normalmente o pessoal fala assim, compra na VWAP, vende na VWAP, é um bom preço, é um preço institucional. Já ouvi vários assuntos sobre isso aí, tá? Várias explicações ali, não existe uma ciência tão mirabolante, né? O que importa pra gente é o quê? Ser pontual, aonde comprar, aonde vender. De fato funciona? Aparentemente sim, né? Por quê? Porque você percebe que ela testa aqui, né? Ela testa aqui, sobe, né? Ela testa aqui, sobe, ela testa aqui, cai, certo? Então, ou seja, existe um motivo dela funcionar, né? Então, caso o pessoal esteja utilizando a VWAP, na minha opinião, a VWAP ela tem mais importância do que a média móvel. Tá? Se, por exemplo, hoje em dia eu tivesse que trabalhar, fosse obrigado a trabalhar com um indicador pelo menos, a VWAP seria um deles. Porque a VWAP, eu acho que ela é mais importante que a média móvel porque ela trabalha volume, tá? E o fato do volume ser trabalhado na VWAP, um indicador de volume dentro dela, ela tem uma correlação um pouco com a teoria de Down, né? Porque a teoria de Down, querendo ou não, ela fala sobre volume, né? Ela fala da questão que os movimentos de reversões, eles precisam de volume, né? Tendências também aos volumes são ascendentes e tudo mais, né? Então, ou seja, se o volume tá ascendente aqui, a média móvel, na média móvel não, a VWAP ainda está ascendente, consequentemente você percebe que existe uma tendência de alta. Você percebe o volume estabilizado, você percebe o mercado lateral, né? Ó, lateral. Vamos ver mais alguns exemplos sobre isso? Você vai perceber que isso acontece a todo momento. Ó, tendência de alta, porém o mercado um pouquinho, né? Ele tá íngreme, mas tá quase lateral, né? Ó, ganhou tendência, ó, tá íngreme a VWAP, ou seja, tendência de alta, e depois ela foi lateralizando, porém um pouco mais íngreme. Ó, íngreme, lateral, né? Aqui, ó. Percebam que ela tá caindo aqui, então a tendência se manteve de baixa, só que isso é o problema da VWAP aqui agora. Os dias laterais, né? Os dias laterais, na maioria dos dias de mercado, são laterais. E olha o que acontece: corte para cima, corte para baixo. Até que depois aqui funcionou, né? Mais uma vez, por exemplo, olha que legal, olha que interessante. Quando existe entrada de volume, no caso vendedor, a VWAP ela cai como se fosse uma tendência de baixa, assim como a média móvel, né? Ambas vão funcionar muito melhor em tendência de baixa. E percebam o preço caindo. Ela cai, o preço cai também. E estabilizou mercado lateral. Subiu, tendência de alta. Mais. Aqui, ó. Subiu, tendência de alta. Só que aqui também, tá vendo que fica difícil? Fica difícil, ó. Rasgou ela de uma forma assim que, né, sem precedente. Então, esse é um dos maiores problemas dos indicadores. Os indicadores, eles meio que te indicam, né? Eles te indicam alguma coisa, porém nem sempre funcionam, né? E na maioria dos casos, eles vão ter problemas de payoff, eles vão ter problemas de assertividade, eles vão ter problema, por exemplo, de ansiedade do trader, eles vão ter problema que o trader vai ficar fechando os olhos e vai tratar isso aqui como setup, né? E aí, cara, N problemas que podem vir a acontecer com o trader pelo fato dele ficar só olhando essa bendita linha e esquecer o resto, né? Porque hoje em dia nem é os candles que importam tanto assim, o que importa é o contexto.
né? E se você, por exemplo, quer utilizar um indicador desse com contexto, é válido, tá? É válido, mas eu vou mostrar um motivo por que a gente não usa, tá bom? Mas é válido. É um contexto favorável para compra? Então, se você estiver usando uma VWAP compradora, tudo bem, vai estar dando certo para você, até porque você vai utilizar como uma confluência. Tudo no gráfico é confluência, né? A gente não trabalha tantas coisas assim tão objetivas. A gente normalmente tem ali um pullback, um 50%, um ponto de parada, confluências, né? Junta um pacote ali de probabilidade e logo em seguida você talvez tenha uma operação vencedora através de um payoff pequenininho, beleza? Agora eu vou mostrar uma coisa legal para vocês. Vou colocar os dois indicadores aqui nessa tela para vocês verem mais ou menos a dinâmica dos dois. Percebo que ambos os dois funcionam até da mesma maneira, né? Parecem muito com setups mesmo de compra e vende quando faz os testes tanto para cima como para baixo, né? Essa é a pequena desvantagem deles, né? Por serem muito simples, acabam sendo muito ruins, porque o pessoal costuma setupizar muito. Ó, tá vendo? Ó? Teste de baixo para cima. Novamente aqui você percebe o problema da média móvel, tá vendo? No mercado laterais. Quando ela desce, dá a tendência de baixa, ok, funciona bem. Agora eu vou mostrar para vocês o porquê que normalmente a gente não utiliza mais indicadores. Bom, pessoal, coloquei algumas linhas para vocês identificarem mais ou menos o que eu quero falar para vocês, né? E olha só, a primeira coisa que eu bato o olho e falo para vocês, vendo tudo isso que tá na tela, é o que? Bagunça. Bagunça, tá? Eu não sei para que eu olho, não sei para quem olhar, não sei por que tanta coisa, né? E na hora da análise, que a gente precisa de velocidade de raciocínio, talvez uma objetividade maior, tem muita coisa aí, tá? Tem muita coisa. O que vai acontecer é que uma VWAP e uma média móvel ela vai estar no meio do caminho para você, tá? E se ela estiver no meio do caminho e o contexto estiver te falando venda, você vai ter que vender mesmo estando abaixo ou acima dela, não interessa, tá bom? Porque aí você talvez está operando correto, só que ela está, na verdade, te atrapalhando, porque existe um motivo para ela te atrapalhar. Porque naturalmente elas são atrasadas, tá? Elas são atrasadas. Porque, por exemplo, por que, Juan, eu não poderia fazer uma venda aqui nessa região? É lógico que você pode, eu tenho uma linha aqui te dando essa possibilidade, tá bom? Então você poderia vender, mas perceba, acima da média móvel, acima da VWAP, acima da média móvel, olha para você ver como é que eu vou fazer venda sendo a tendência de alta, se testa ali é para comprar. Entenderam? Então esse é um dos problemas que a gente encontra, por exemplo, quando a gente trabalha dessa maneira, tá vendo? Então, por exemplo, vamos lá. Aqui deu certo, Juan? Deu, mas olha a minha linha aqui. Eu tenho um contexto do price action, da nossa leitura de contexto, que dá pra gente uma venda não utilizando a média móvel. Aquela foi utilizada, mas não era necessário. Juan, eu poderia, por exemplo, fazer uma operação comprada aqui. Depende. Pelo quê? Pela linha. Não pela média móvel e nem pela VWAP. Certo? Mas um outro exemplo para vocês. Juan, eu poderia fazer, por exemplo, uma compra nessas regiões aqui? Lógico que poderia. Mas a minha média móvel está aqui, minha VWAP está aqui. Como é que eu poderia fazer essa operação? Pois é, aí que tá, né? Então você poderia fazer compras mesmo estando contra elas. Por exemplo, olha essa compra que deu nessa região aqui. Você está abaixo de uma VWAP, você vai bater? Você está abaixo de uma média móvel, você vai bater? Pois é, o contexto te manda bater. Então você precisa tirar essas possíveis indicadores porque eles estão atrasados. Até porque, por exemplo, você já estaria comprado uma operação e, por exemplo, através de uma média móvel, você estaria comprado aqui, talvez, né? E talvez pela VWAP você não estaria comprado em lugar nenhum, porque ela está o quê? Flat, né? Então, e aí? Né? Vai ficar sem fazer nenhuma operação? Pois é. Entendeu? Então, ou seja, fatos como linhas, marcações, pontos de paradas, gatilhos, tendência, tudo isso vai te ajudar muito mais do que as linhas de tendência, porque eles não são atrasados, entendeu? E são confluências exatas, objetivas que geram probabilidade. Média móvel e VWAP, elas vão te atrapalhar mais do que talvez te ajudar. Agora, se você quer utilizá-las como uma confluência para as operações que você já utiliza, ou price action, a leitura de contexto, positivo. Pode utilizar, tem o meu aval, tá? E eu aconselho também, se você quiser, você já tem essa tendência a utilizar, não descarte esse operacional, até porque você já estudou muito. Então, só agregue, né? Tá bom, mas se você quiser tirar tudo, eu aconselho também a tirar, até porque para mim funcionou bem. Bom, pessoal, basicamente é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, beleza? Se tiver gostado, deixa o like de vocês. E também não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixe nos comentários o que você achou do vídeo, beleza? Um abraço a todos e até a próxima.
I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body